E desde que lançou o trailer do Danterman 2, eu nunca vi ninguém perguntar, muito menos aí nos comentários, por que os guardas do rei continuam sendo os nossos inimigos no jogo. Eu sei que parece uma dúvida meio estranha, já que no primeiro jogo eles sempre foram os nossos inimigos desde o início até o final. Mas isso daí é um pouco estranho se você assistiu a série, porque na série os guardas do rei e o próprio rei também acaba virando amigos dos nossos heróis, e eles também meio que ajudam uns aos outros a derrotar uma ameaça maior, que é o Deus Galinha e sua religião estranha. E é por isso que eu tenho essa dúvida, porque já que eles eram nossos amigos na série, por que no segundo jogo eles são os nossos inimigos de novo? E é essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo e vou deixar claro para vocês por que eles são os nossos inimigos no Danterman 2. Eu espero que nesse vídeo vocês comentem aí embaixo mais teorias e mais dúvidas que vocês têm na série, assim que eu possa trazer alguma coisa, alguma explicação, alguma pergunta sem resposta, deixe aí nos comentários que eu sempre leio o máximo que eu puder. Mas para vocês entenderem por que os guardas viraram nosso amigo no Danterman 2, eu preciso falar para vocês o que aconteceu na série para eles virarem os nossos amigos. E lá no Stage 9, na série, vocês sabem que o Dan ele acaba escolhendo um jeito mais pacífico de acabar com todos os problemas que estava rolando no castelo, graças ao chefe dos executivos. Vocês sabem que o Dan ele acaba deixando os ninjas de lado, então ele vai junto com os aldeões protestar lá na porta do castelo. E cara, vocês sabem também que o rei ele acaba descobrindo tudo que o chefe dos executivos estava fazendo nas costas dele. Mas depois, velho, que o rei acaba descobrindo tudo graças a Josie e o guardazinho que estava lá no castelo, cara, o rei anuncia a prisão para o chefe dos executivos e ele acaba fugindo, como vocês sabem, e tem o seu helicóptero explodido pelos dragões que o Dan salvou em alguns episódios passados. Mas essa história eu já detalhei em outros vídeos aqui do canal, mas pessoal, depois desses acontecimentos, o Dan, ele acaba meio que virando o rei, ou então o grande herói, né cara, lá da cidade, e velho, depois disso, o rei, tanto o rei como os guardas do rei, acaba virando os nossos amigos, já que a gente tava tentando ajudar eles a falar que o chefe dos executivos era o verdadeiro vilão. E cara, depois disso, os guardas eram os amigos do Dan, eram os amigos da Josie, eram os amigos de todo mundo ali. E depois começa as tramas, né, cara, da segunda temporada do Danterman, que é a questão do Deus Galinha. Eu já detalhei bastante a segunda temporada do Danterman aqui em vários vídeos do canal, mas cara, a questão não é essa. A questão é que foi no Stage 9 que os guardas do rei viraram os nossos amigos, assim como o rei também, cara. E basicamente na segunda temporada inteira do Danterman, o Dan e os seus amigos e também os guardas, inclusive o rei, eles se juntam para derrotar a grande ameaça que é o Deus Galinha. Já no jogo, os guardas não acabam virando, não tem um episódio mostrando, ou então uma fase mostrando que eles viraram de fato nossos amigos. Mas uma coisa eu sei, pessoal, que na última fase do Danterman, os guardas acabam descobrindo, velho, o Dan e os seus amigos não eram os verdadeiros vilões. Os verdadeiros vilões, quem era, na verdade, era o Ninja Rei, cara. O Ninja Rei, velho, junto com os outros ninjas, que eram os verdadeiros vilões, que também traiu o Dan e a Josie, cara. Porque o Dan e a Josie achavam que os ninjas estavam tentando acabar com o reinado do rei, velho. Mas mal eles sabiam que, na verdade, o verdadeiro vilão era o chefe executivo. E também, cara, mal o Dan sabia que os ninjas, na verdade, estavam querendo tirar a coroa do rei e matar os chefes executivos para eles comandarem. Sério, mano. Então, velho, isso não ficou barato, não. O Dan, mano, vocês sabem que o Dan, ele lutou bastante, até com um robô gigante, para derrotar os ninjas, mas, infelizmente, o ninja, ele acaba dando um golpe final com uma explosão enorme que acaba acabando com o castelo inteiro. Mas assim que o jogo reinicia, o Dan ele já mata ali os ninjas para eles não causarem mais problemas. Mas eu falando tudo isso, tanto no jogo quanto na série, os guardas eles sabem que o Dan e os seus amigos não são os verdadeiros inimigos dele. Mas mesmo eu falando tudo isso, eles mesmo assim continuam sendo os nossos inimigos no Danterman 2. E a dúvida é, por que, cara? Por que eles continuam sendo os nossos inimigos no Danterman 2? E é aí que começa a minha teoria.
E pessoal, para eu conseguir explicar essa teoria de uma maneira bem clara para vocês entenderem, preciso deixar claro que o Danterman ele se separou em duas linhas temporais. A linha temporal do jogo e a linha temporal da série. E a gente já sabe que a linha temporal do jogo, o final acontece bem diferente do da série. Se você não assistiu a série, sabe, velho, que na série não aparece o Ninja Vermelho lutando contra o Dan e um robô gigante. E vocês sabem que as coisas em cada um são bem diferentes. Aliás, mano, quem é que mata o Ninja Vermelho? Não é nem o Dan, velho. E quem mata, na verdade, é um dos Greasers que acaba subindo lá no castelo e fazendo isso. E no jogo, isso nem acontece, cara. Mas essa não é a única coisa que acontece no jogo e que não acontece na série. Cara, na série também acontece várias coisas que no jogo não está presente. Como, cara, a trama dos dragões, que acontece em um dos episódios da série de Danterman, que no jogo a gente nem tem uma fase sobre isso. Também tem a Ana, cara, uma personagem exclusiva da série de Danterman, que nem dá as caras no jogo, mesmo falando nessa teoria aqui, que a Ana existe sim no Danterman e ela é a quarta personagem do jogo, mas que oficialmente no jogo a Ana não aparece e nem dá as caras. Então é por isso que eu digo, pessoal, que a linha temporal da série tem uma ligação com a série e a linha temporal do jogo tem a ligação com o jogo. Vocês têm que sempre se lembrar disso, até mesmo quando vocês forem fazer uma teoria de vocês, para deixar aí nos comentários. Sim, cara, eu sempre leio as teorias que vocês têm para oferecer. E, velho, tem algumas teorias de vocês que são tão boas, mas tão boas, que eu até faço um vídeo aqui completando a minha teoria. E, cara, vocês têm que sempre se lembrar que o jogo está ligado com o jogo e a série está ligado com a série. E falando isso, eu acho que vocês já entenderam que o Danterman 2, ele segue a mesma linha temporal do jogo, o Danterman 1. Vamos lembrar que no final do primeiro jogo do Danterman, o Dan ele consegue sim derrotar aquele robô gigante do Ninja Vermelho. Ele consegue sim praticamente derrotar o Ninja Vermelho. Só que, cara, o Ninja Vermelho, nos últimos suspiros de vida que ele tinha, ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu assim derrotar o Dan. E, cara, o Dan, ele morreu e praticamente todo mundo morreu. E, velho, depois disso, o Dan ele só conseguiu sobreviver graças a algumas vidas extras que ele tinha aí acumulado conforme ele ia avançando no jogo. E, velho, com essas vidas extras, o Dan ele acaba voltando no tempo. E como é a gente que tá controlando o Dan, ele sabe o que os Ninjas Vermelhos estavam planejando, porque ele já tinha passado por tudo isso naquela vida anterior que ele perdeu. E, velho, com isso, ele acaba dando um golpe, né, velho, no Ninja Vermelho e assim acabando com todo o reinado dele sem mesmo ter começado. Eu já expliquei, galera, aqui em algumas teorias no canal que quando o Dan ele perde uma vida, o jogo reinicia. Vocês já sabem disso e isso tá bem claro. Mas, galera, quando o jogo reinicia, o único que continua lembrando o que aconteceu na vida anterior é o Dan, cara. Porque na verdade não é nem o Dan que tem vida própria. Na verdade é a gente que está controlando o Dan. E a gente viu tudo o que aconteceu naquela vida anterior. E, cara, só o Dan que praticamente consegue ter a memória daquela vida anterior que ele teve aí, velho, no desenrolar da série. E, velho, os outros personagens tudo acaba resetando a memória, assim como o jogo reseta também a fase. Ou seja, pessoal, quando o Dan resetou o jogo depois daquele final, cara, quando ele voltou com outra vida extra, os guardas, eles continuam sendo os inimigos do Dan. Os guardas, eles continuam sendo os inimigos do Aldeão. E, cara, o chefe dos executivos ainda estava vivo. O chefe do executivo, você sabe que ele é morto no jogo pelo Ninja Vermelho. E, velho, quando o jogo reiniciou, o chefe dos executivos não estava mais morto, ele voltou. Porque o Ninja Vermelho, ele ainda naquele momento não tinha ido pro castelo invadir. E como o jogo reiniciou e todo mundo, todos os aldeões e os NPCs recuperaram suas memórias e voltaram até aquelas memórias que eles tiveram naquele momento ano passado, eles continuam sendo os nossos inimigos no Danterman 2. Então, pessoal, tudo isso é com o objetivo de dizer para vocês que os guardas no Danterman 2, eles continuam sendo os nossos inimigos, porque o chefe dos executivos, ele ainda está vivo. Porque
ele está vivo porque o ninja não conseguiu invadir o castelo e matar ele, e ele continua escondendo os seus planos reais de escravizar os aldeões bem debaixo do nariz do rei. Então provavelmente, galera, no Danterman 2, o Dan vai ter o grande objetivo de invadir o castelo e acabar com os planos dos chefes executivos, porque agora ele não vai ter mais a ajuda dos ninjas vermelhos para invadir o castelo e assim os ninjas virarem os inimigos novos do Dan. Não, cara, agora provavelmente no Danterman 2 o Dan vai ir sozinho, ou se pá, ele vai ir com os novos amigos que ele vai encontrar nesse novo jogo. Mas cara, só a Half-Brick para confirmar isso para a gente, e só o lançamento do Danterman 2 para confirmar essa história que eu contei. Mas galera, como é que eu sei de tudo isso? Eu sinceramente não sei, pessoal, mas eu só sei de uma coisa: que isso é apenas uma teoria. Sério, mano, deixa aí nos comentários se vocês concordam que a possível história do Danterman 2 que está vindo por aí, ela vai ser assim. E lembrando, cara, que eu estou falando do Danterman 2, eu vou deixar outro vídeo para falar sobre a demora do lançamento desse jogo, porque, cara, realmente está demorando bastante e eu fico cada vez mais ansioso, principalmente quando eu faço um vídeo falando do próprio jogo que está por vir. E pessoal, se vocês quiserem que eu traga mais uma teoria explicando mais um pouco sobre essas duas linhas temporais aí que acabaram se separando no Danterman entre a série e o jogo, deixa aí nos comentários que eu também tô com ideias aqui na minha mente para trazer mais teorias de volta aqui pro canal, beleza? Muito obrigado a todos, eu espero que vocês deixem um like nesse vídeo e eu vou ficando por aqui. Então valeu, falou e fui!